Olá, seja bem-vindo. Eu sou a Gabi e esta semana seguiremos a jornada por Filipenses, explorando as riquezas do segundo capítulo desta encorajadora carta. Na semana passada, vimos o primeiro capítulo e descobrimos que Paulo escreveu Filipenses enquanto estava preso. Ainda assim, a carta transborda de alegria e esperança, pois Paulo incentiva os irmãos a continuarem no caminho de Jesus. O tema de hoje é unidade e humildade. Paulo se concentra na comunidade e nos relacionamentos cristãos e compartilha sobre como viver em harmonia com os outros. A passagem de hoje é Filipenses capítulo 2, versículos 1 a 4. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Vamos nos aprofundar na palavra? Hoje, Paulo enfatiza a centralidade de nossos relacionamentos com os outros. Andar com Jesus não é algo que fazemos sozinhos. Ao contrário, Deus nos convida para a comunhão. O problema é que os relacionamentos nem sempre são fáceis e raramente são diretos. Então, sabendo do amor de Deus por todos os seus filhos, como podemos ser mais parecidos com Ele e andar em unidade com os outros, mesmo quando achamos difícil conviver com eles? A chave para a unidade, diz Paulo, está na humildade. Um entendimento bíblico de humildade não significa pensar menos de si mesmo, mas sim pensar menos em si mesmo. É desenvolver uma orientação centrada no outro, um modo de viver e amar que prioriza as necessidades e os desejos dos outros em detrimento de nós mesmos. Essa maneira de viver, abrindo mão de nossas próprias ambições e buscando servir os outros, é incrivelmente contracultural. Em um mundo de autopromoção e ambição, Jesus nos convida a um estilo de vida muito diferente. Um estilo de vida de amor, humildade e valorização das necessidades dos outros em detrimento de nós mesmos. Ter seu foco voltado para os outros é uma maneira poderosa e bela de viver em uma sociedade onde cada indivíduo está orientado para si mesmo. Como seguidores de Jesus, somos chamados a ter o mesmo modo de pensar. Isso não significa que sempre teremos exatamente os mesmos pensamentos e chegaremos às mesmas conclusões. Na verdade, isso apenas centraliza e unifica nosso pensamento na pessoa de Cristo. Apesar de nossa diversidade, estamos unidos em nossa busca por Deus. A beleza da igreja está em sua capacidade de permanecer unida, demonstrando amor semelhante ao de Cristo, mesmo em meio a opiniões divergentes. Hoje, você não está sozinho ao seguir Jesus. Você faz parte da bela e diversa família de Deus, chamada para caminhar lado a lado com humildade, colocando uns aos outros em primeiro lugar, mostrando ao mundo como o amor realmente é. Reflita e ore comigo. Neste momento de quietude, peça ao Senhor para falar ao seu coração onde você precisa crescer em unidade e humildade, como parte do corpo de Cristo. A palavra de Deus diz que o Senhor se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ore pedindo para Cristo operar o milagre da humildade em sua alma. O que significaria em sua vida hoje ter uma orientação centrada nos outros? Você consegue pensar em uma maneira prática de servir a outra pessoa até o final do dia? Vamos orar. Amado Senhor Jesus, obrigada por tua bela e diversificada igreja. Eu te peço que me ajude a colocar os outros acima de mim mesmo, que eu não faça nada por ambição egoísta ou vaidade. Em vez disso,
Ajude-me a ser humilde e a valorizar mais o próximo. Em teu santo nome eu oro. Amém. Olá, seja bem-vindo ao nosso caminho pela Bíblia de hoje. Em Mateus, capítulo 22, versículos 16 a 22, vemos os fariseus testando a Jesus. Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário, e ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: Então, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Essa passagem nos mostra que Jesus foi colocado em uma armadilha aparentemente sem saída. Caso se opusesse ao imposto, criaria um conflito com o poder vigente e poderia ser preso por rebelião. Caso aprovasse o imposto, seria considerado traidor da nação judaica e perderia sua autoridade perante o povo. Mas Jesus respondeu sabiamente, não só se livrando da pegadinha, mas também desarmando seus oponentes. Além disso, em sua resposta, ele ensinou 2 princípios muito importantes para todo cristão. Primeiro, dai a César o que é de César. Os cristãos devem honrar os governantes e lhes obedecer, desde que não contrariem a palavra de Deus. Devemos lembrar que temos cidadania dupla, do céu e da terra. E aqui na terra, devemos obedecer à lei, pagar nossos impostos e orar pelas autoridades. Segundo, dai a Deus o que é de Deus. Os cristãos devem honrar a Deus e lhe obedecer. Devemos gerenciar nossas finanças de acordo com os princípios divinos e fazer uso das mesmas para a glória de Deus. Certamente é um desafio manter os olhos na nossa pátria celestial, ao mesmo tempo que devemos ser cidadãos exemplares em nosso contexto terreno. Devemos orar para que o Espírito Santo nos guie, mantendo nossa responsabilidade diante de ambas e não falhando com nenhuma delas. Ore comigo. Amado Deus e Pai, guarde o meu coração para que eu ame a minha pátria celestial, mas não deixe de obedecer e honrar a minha pátria terrena. Que a minha atitude em relação a qualquer governo honre a Ti, e que os governantes estejam sempre em minhas orações, como o Senhor ensina em Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Olá, eu sou Sara Canadani, seja bem-vindo ao especial do Posicionadas aqui no Glorify. Mateus 21 é um capítulo riquíssimo que conta a respeito do cumprimento de profecias a respeito de Jesus, a história da purificação do templo, da figueira que não produziu frutos, além de 2 parábolas que ouviremos logo a seguir. O capítulo inicia narrando a chegada de Jesus a Jerusalém. Ao chegar em Jerusalém, Jesus entrou na cidade montado em um jumentinho. A multidão, ao ver tal coisa, gritava Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Ali se cumpria a palavra que está em Zacarias, eis que o rei vem a você, humilde e montado num jumentinho, cria de jumenta. Logo Jesus entrou no templo e encontrou aqueles que compravam e vendiam. Mateus relata que Jesus se irou, virou as mesas daqueles que vendiam pombas e disse, está escrito, minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Deixando-os, cegos e mancos se aproximaram e Jesus os curou. Os chefes dos sacerdotes, ao ver as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças que o adoravam gritando filho de Davi, se indignavam e tramavam o seu mal. Jesus se retirou para passar a noite em Betânia. Pela manhã, ao retornar, encontrou uma figueira que não havia produzido seus frutos e disse-lhe, nunca mais dê frutos, e imediatamente a árvore secou. Os discípulos ficaram espantados, se questionando como a figueira secou tão depressa, e Jesus lhes ensinou, eu asseguro que se tiverem fé e não duvidarem, poderão não somente fazer o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, que assim será feito, e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Que lição de fé Jesus nos deu, se colocarmos de verdade a nossa fé em ação, quantas coisas grandes veremos.
Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram os chefes dos sacerdotes questionando com qual autoridade ensinava tais coisas, mas ele nada lhes respondeu sobre isso e logo iniciou a falar por parábolas novamente. Na primeira parábola, Jesus contou a respeito de um homem que tinha 2 filhos e que o pai pediu para que fossem trabalhar em sua vinha. O primeiro disse não vou, mas repensou e foi. Já o segundo disse que iria, mas não foi. Jesus então questionou aqueles que o ouviam e perguntou-lhes qual dos 2 fez a vontade do pai e continuou dizendo, assim os publicanos e as prostitutas estão entrando nos céus antes de vocês. João veio para mostrar o caminho, mas vocês não creram nele, e mesmo depois de ver tudo o que viram, não se arrependeram e não creram. O capítulo termina com Jesus contando mais uma parábola, a parábola dos lavradores. Nesta parábola, Jesus novamente alerta sobre o erro dos fariseus e que o reino dos céus será dado àqueles que produzem frutos do reino. Os fariseus e chefes dos sacerdotes procuravam, então, uma forma de prender Jesus, mas tinham medo da multidão que o considerava profeta. Ao terminar de ouvir a explicação desse capítulo, analise seu coração e suas atitudes. Será que temos sido como Jesus, produzindo frutos celestiais para o reino? Ou como aquele filho da parábola que com a boca fala que vai obedecer, mas cujas atitudes não seguem as suas palavras? Jesus sempre foi fiel a tudo o que falou, que nós possamos ser assim também e seguir o seu exemplo, que possamos não ser apenas ouvintes da palavra do Senhor, mas também praticantes. Assim, no devido tempo, participaremos da mesa com Ele em seu reino celestial como verdadeiros filhos de Deus.